Olá, pessoal. Esse tutorial é para a gente falar do sistema locomotor. Bom, a gente já está, vendo em vários aspectos aqui, em vários momentos, que ele é um sistema, né? Então, como um sistema, ele vai pegar diferentes órgãos, como diferentes órgãos, ele vai pegar diferentes tecidos, né? Ele tem uma associação grande com a locomoção, porque ele vai ser coadjuvante, né? Na formação dessas estruturas que vão ser utilizadas para a propulsão desses organismos. Então, por isso que a gente vai ver o sistema locomotor hoje, né? Na continuidade que a gente está vendo o tegumento. Então, lembrando aqui da organização, né, do indivíduo, né? Então, aqui a gente está vendo que tudo que a gente tem hoje no planeta ele vai ser organizado em átomos, né, que é a menor unidade, que se organizam em moléculas diferentes, que se organizam em organelas, que se organizam nas células, que se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, que se organizam em sistemas, né, ali locomotor, aqui no desenho representado, que se organizam em organismos, que são os indivíduos, que se organizam em populações, que se organizam em comunidades, que se organizam em ecossistemas e que formam a biosfera, né? Então, essa é a visão micro para a visão macro, né? Então, a gente está aqui no meio do caminho. A locomoção, então a gente já viu, a gente está relembrando algumas coisas. Ela se dá por 4 padrões fundamentais, tá? Ou ela vai ter uma locomoção a nível de célula, daí ela vai poder ser ameboide, ciliar ou flagelar, por uma propulsão hidrostática, né, que são aqueles animais que têm esqueleto hidrostático, né, representado aqui na imagem pela minhoca, ou a locomoção por apêndices, né, que aqui a gente tem representado aqui os artrópodos, né, uma aranha, e os vertebrados. Existem 3 tipos básicos de sustentação. Então, a sustentação ela vai ser muito importante para a locomoção, porque a gente já viu que o músculo precisa de um substrato rígido contra o qual atuar. Eles vão ter endoesqueletos ou exoesqueletos estruturais, rígidos, ou eles vão ter endoesqueleto hidrostático, né? O esqueleto hidrostático, então, vai ser a realidade de animais que têm um corpo mole, né? E aí a gente viu que é importante para os animais pseudocelomados e para os celomados, mas que, de fato, a eficiência ela vai aumentando, né? Então, lógico, entre o animal acelomado e o animal pseudocelomado se locomove melhor. Entre o pseudocelomado e o celomado, sem segmentação, esse se locomove melhor. Entre o celomado sem segmentação e o segmentado, o celomado com metameria, esse é melhor, né? Então, a gente vai numa melhora dessa eficiência de locomoção. Então, no esqueleto hidrostático, ele vai mudar a forma do corpo pela modificação desses músculos, né, que ele vai ter, que são os músculos circulares e os músculos longitudinais, que se contraem e se relaxam, isso vai alterando a forma do corpo, e esse líquido que tem ali dentro vai ser utilizado, então, para propulsão, tá? E dentre eles, né, a metameria é muito importante porque a membrana entre os segmentos permite que a mobilização desse líquido seja de pouquinho em pouquinho e não tudo de uma única vez, né, que surge ali em anélita. O esqueleto rígido, né, então eles trazem como vantagens a possibilidade de ocupação do ambiente terrestre, né, como a gente tinha visto, já, né, em outros tutoriais, mas ele acaba também trazendo problemas que o animal precisa superar com relação à flexibilidade, né, no ambiente terrestre eles não podem ser tão grandes, vão ter que usar estruturas de defesa, né, em compensação eles vão ter movimentos muito mais refinados, né, muito mais eficazes do que o animal que não tem um esqueleto rígido. O esqueleto, ele vai ser esse esqueleto, o exoesqueleto, né, o esqueleto externo, que é a característica dos artrópodos, ele é originado da ectoderme, né? Então, nada mais é do que uma cutícula, né, como a gente também já viu, uma cutícula que vai ser impregnada de componentes de quitina e vão se tornar muitas camadas e vai se tornar maiores e mais complexas, né? Então, provavelmente, a origem do exoesqueleto vem de um acúmulo acidental de biominerais que foram sendo mobilizados
serviu para proteção, né, uma barreira contra a entrada de bactérias, uma barreira contra a perda de água por transpiração, né? Consigo viver na área de arrebentação de marés, uma proteção contra a predação, enfim, acabou sendo incorporada, né? Existem vários organismos, né? O exoesqueleto em si, como do artrópode, ele não é uma característica assim, a estrutura externa, né? A gente tem inclusive protistas, né, que formam a teca, né? Então essa teca, que é uma estrutura mais rígida de proteção, aparece em outros grupos, né? Como até no próprio rotífera, como a gente viu, né? Que vem então dessa cutícula. Mas a gente vai ter tanto a concha dos moluscos, né? Como até essa parte dura que o coral faz, né? Para se proteger, né? Também vão ser tipos de exoesqueletos, né? No artrópode é que ele vai criar articulação e vai trazer uma locomoção mais eficiente. Endoesqueleto, a gente vai ter, ele vai ficar dentro do corpo, então são essas estruturas rígidas que vão dar essa sustentação dentro do corpo. Lógico, né? A gente fala de endoesqueleto, a gente lembra de vertebrados, mas ele existe num formato mais simples em outros grupos também, né? Então, desde as espículas das esponjas, que são tipos de endoesqueleto, ou até os ossículos, né, que tem também no corpo de um pepino do mar, são tipos de endoesqueleto, né? Que vão ser mobilizados agora pelo mesoderma e não mais pelo ectoderma, né? E lógico, né? Nos vertebrados ele vai se tornando mais complexo por conta da articulação, enfim. Esse exoesqueleto, agora falando do exoesqueleto externo, ele pode ser que são as conchas, o exoesqueleto dos artrópodas, até os espinhos, né? Móveis de equinodermata. Eles podem ser articulados ou não, né? Os articulados é como a gente vê nos artrópodas, ou, por exemplo, esse bivalve aqui abrindo e fechando, né? Ou os próprios espinhos dos equinodermatas. E a gente tem inarticulado, então a gente tem outras conchas, por exemplo, o gasterópodo, a concha não articula, né? Ou o próprio braço, né, das estrelas, né? Enfim. E a gente vai ter os músculos. Os músculos, eles vêm do mesoderma, mas nos animais como as minhocas, eles ainda são musculaturas, eles não têm apêndices, né? Então essa musculatura ainda é uma musculatura circular longitudinal com alguns feixes transversais. Com o advento dos apêndices nos artrópodos e nos vertebrados, esses músculos eles começam a aparecer em forma de feixes, né? E ele vai ligando então um osso no outro, né? Ou um apêndice no outro, e isso vai permitindo um movimento muito mais refinado, né? Então a gente tem, inclusive aqui nesse desenho aqui de um artrópoda, a gente vê que os músculos eles ligam tanto um artículo no outro, quanto cada um desses artículos nessa parte de cima aqui do corpo, né? Funciona como se fosse uma marionete. E a gente tem o músculo, né? Também, como eu tinha dito para vocês, né? O circular, longitudinal, o transversal, né? Como, por exemplo, aqui no pé de um caramujo, ou até dentro do tubo digestivo. E o músculo ele também vai ter outras funções, né? Não é só locomoção. Ele também vai ter uma função secundária, como, por exemplo, manter a temperatura do corpo, né? Proteger as vísceras, né? Eles acabam tendo outras funções. Falando um pouco de apêndice membros, é lógico, né? Vamos ver dentro dessa escala evolutiva, o grupo mais simples que tem essa estrutura são os artrópodos, né? Então, o artrópodo significa pés articulados, mas não são só os pés que são articulados, né? O corpo todo é articulado, né? Então, os apêndices são formados de artículos que são articulados entre si e que são conectados, então, com a parte de cima ou a parte de baixo do corpo, né? Mas o corpo também é articulado para que ele também possa aumentar e diminuir de tamanho, né? Então, ele tem placas, né, que a gente chama. Então, ele tem uma placa dorsal chamada tergito, uma ventral chamada esternito e outras laterais chamadas pleuritos, né? E essa musculatura em feixes, então, parecida com os vertebrados, que pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Os apêndices em artrópodo, eles podem ser de dois tipos. Apêndices birremes, né? Ou seja, de uma única base, eu tenho dois apêndices saindo dessa base, né? Ou o apêndice unireme, né? O unireme é característico de bicho terrestre.
porque é complicado para ele andar, ter uma estrutura a mais, né, pendurada aqui para andar no ambiente terrestre. Isso aqui é muito favorável para o ambiente aquático, principalmente porque esse segundo apêndice aqui, ele pode ter outras funções que não caminhar, né? Enquanto um se encarrega do caminhar, esse outro pode, por exemplo, estar relacionado com a movimentação de criação de corrente de água, respiração, carregar ovos, né? Vejam que os artículos possuem nomes que são muito parecidos com os nomes dos ossos humanos, né? Então, pegando aqui o do escorpião, né? Ele vai ser formado por coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia, tarso, pré-tarso, né? No caso aqui do crustácea, coxa, isquio, mero, carpo, dáctilo, né? Então, isso não tem nada a ver com nenhuma semelhança evolutiva entre os ossos da nossa mão, da nossa perna, com esses artículos. Foi apenas um nome que foi dado em comum, provavelmente para poder fazer uma relação, lembrar isso mais facilmente, né? Mas o interessante aqui é que essas estruturas embriologicamente, elas podem formar formatos diferentes, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um apêndice que foi modificado para o nado. Ele tem a mesma estrutura, a mesma base dos outros, só que num formato diferente. E por isso, como os artrópodes podem ter muitos apêndices, eles podem ter alguns adaptados para andar, outros para nadar. Então, ele tem essa versatilidade que é o que determina essa diversidade toda que a gente tem em artrópoda, né? Então, por exemplo, aqui, o tipo de base, o tipo mais comum da perna, o ballplane básico é esse, né? Uma perna que a gente chama cursorial, uma perna de andar, ou ambulatória, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, no grilo, uma perna saltatória, um par saltatório, né? 2 pares são ambulatoriais. Aqui no louva-a-Deus a gente tem o primeiro par modificado numa estrutura raptorial, para ele poder caçar. Aqui a gente tem uma abelha, que a gente tem o último par de perna modificado na coletora de pólen, né? Então, ele pode fazer uma combinação, e isso gera diversidade nos artrópodes, né? Os artrópodes, então, eles evoluíram da metameria para a tagmose, né? A tagmose é quando eles fundem segmentos formando tagmas maiores, que seriam segmentos heterônomos, como, por exemplo, a cabeça, tórax e abdômen. Cada uma dessas partes do corpo ela vai ser formada por diferentes números de segmentos, né? Que lá na origem seria como se fosse um anelídeo, com segmentos todos iguais, cada um com um par de pernas, mas que com o processo evolutivo e adaptativo ele consegue fazer uma modificação desse ballplane. E aí vai se ter toda uma adaptação para a locomoção também no ambiente terrestre. Porque o movimento da perna, na origem, ela é um movimento apenas ventral e dorsal, né? Então, ela só abre e fecha a perna, né? Aqui na imagem a gente está vendo o caranguejo, que ele, apesar dele conseguir viver um pouco fora da água, se locomover, ele ainda não está totalmente adaptado para uma locomoção no ambiente terrestre, tanto que ele anda de lado, né? Porque a perninha dele só consegue fazer esse movimento de abrir e fechar. Quando o animal é verdadeiramente terrestre, como aquela formiga ou aquela barata, ele precisa criar uma articulação que permite ele impulsionar o corpo para frente, né? Então ele vai apoiar o corpo e impulsionar o corpo para frente. É isso que vai fazer a efetividade da locomoção no ambiente terrestre. Então, os animais, os artrópodes que vão ser verdadeiramente terrestres, vão ter que criar, então, essa articulação mais complexa na base da perna, né? E mudar essa movimentação. Nos vertebrados, a gente vai ter os ossos formando os braços e os dedos. E esses ossos, assim como nas perninhas do inseto, né, dos artrópodes, eles também vão poder mudar a sua forma, se adaptando a diferentes funções. Então, aqui a gente vê claramente, né, os ossos, né, com as cores aqui, né, e a modificação dele por um apêndice de uma tartaruga, de um golfinho, do ser humano, de um cavalo, de um morcego, né? Então, vejam como que ele é de uma ave, né? Como que existe essa possibilidade, então, de um ballplane a gente ter essas modificações.
Nos vertebrados ainda a gente vai ter as nadadeiras, né? No caso dos peixes, né? Isso é um bauplano da natação, bem claro, né? Então, nadadeiras que podem ser dorsais, que podem ser ventrais, que podem ser caudais, né? Essas nadadeiras impares, ela justamente para evitar essa oscilação do corpo, né? Ele se manter mais estável e que no futuro deu origem para os apêndices dos tetrápodes, quando eles ocuparam o ambiente terrestre, como vocês podem ver aqui nesse peixe, que consegue se rastejar com as suas nadadeiras carnosas quando o rio abaixa muito, seca muito, ele consegue até dar um pouquinho de caminhada, né? E que daí nos anfíbios eles vão ter o desenvolvimento dos apêndices, mas vejam que ele ainda não tem um ponto de articulação ainda que permite para ele uma locomoção tão eficiente no ambiente terrestre. Então dá para a gente fazer um paralelo bem interessante entre vertebrados e invertebrados, né? Então os répteis eles têm esses apêndices ainda posicionados lateralmente, né? Vejam lá como que eles se locomovem, né? Então, com exceção de alguns dinossauros, de alguns répteis parecidos com mamíferos, eles ainda têm esse movimento ali ainda muito lateral, sem aquela propulsão, né? Que a gente falou, né? Em aves, a gente vai ter toda uma especialização por causa do voo, né? Embora a gente tenha aves como essa que a gente está vendo agora, que é uma ave corredora, né? Em que, no caso do voo, ela vai ter que ter esses ossos muito mais ocos, né? Que vai ter uma quantidade muito grande de ar para poder possibilitar essa locomoção. E aí a gente vai ter, junto com os ossos, uma combinação de cartilagem, de músculos, de tendões, né? Que vão permitir a articulação, parecido com o que ocorreu lá com os artrópodes, né? Então, essa articulação é que vai permitir um movimento mais refinado, né? Um movimento mais eficiente, né? E é uma estrutura bastante complexa, né? Porque ela tem que se desenvolver na criança sem parar, ela tem que ser trocada, modificada sem parar o crescimento, né? Então, ela tem um alto poder de reparação, é uma estrutura bem interessante. Quais são os bauplanos que a gente tem? Então, a gente tem a corrida, né, que são os animais chamados de cursores, que são os animais que vão se locomover rapidamente pelo solo, né, a longas distâncias, e eles vão, então, desenvolver essa capacidade de caminhadas ou de corridas, né? Como a gente está vendo aqui em vários exemplos em vários grupos, né? Desde os invertebrados, aos anfíbios, às aves, aos répteis, né? E aos mamíferos aqui. O que eles precisam desenvolver? Velocidade, resistência, capacidade de arremessar o corpo para frente, acelerar e manobrar, né? Lógico, os bípedes acabam sendo mais especializados, né? Porque no caso dos animais que são quadrúpedes, né, que tem 4 patas, ele vai ter que superar a própria inércia do corpo, né, vai ter que fazer aquela projeção do corpo. Inclusive, a barata, quando ela está no movimento de fuga rapidamente, ela eleva o corpo e corre em 2 pernas, né, para tornar esse processo mais eficiente. A gente tem o salto, né? Então, para o salto é importante eles serem bípedes, né? O mais importante que eles serem bípedes, porque o salto ele vai demandar um dos apêndices maior, né? Como a gente vê claramente aqui no canguru, mas que também a gente vê claramente na pulga ou no grilo ou até no sapo, né? Um dos apêndices ele é maior porque ele impulsiona à medida que ele é estirado, né? Então essas pernas posteriores são adaptadas para isso. São animais que evoluíram em ambientes abertos, né? Também vão adicionar aqui uma habilidade de escalar, né? E vão ter que ter também velocidade, resistência, capacidade de arremesso, aceleração, manobra, né? E inclusive de amortecedores também para esse salto, né? Vão ser importantes. A gente tem os animais adaptados no hábito trepador ou de escalada, são os animais arborícolas, né? Então, aqui a gente tem invertebrados primatas, a gente tem os anfíbios, a gente tem os répteis, mas a gente também tem alguns peixes, inclusive, que sobem árvore, né? Então, eles vão desenvolver uma habilidade de se locomover por um substrato que é tridimensional, né? E eles vão ter que desenvolver aqui uma capacidade para evitar a queda desse substrato, né? Então, geralmente, esse animal combina outra habilidade, né? Então, por exemplo, um leopardo que combina a habilidade de escalar e de correr, um canguru
arborícola e salto, um tamanduá cava e também trepa, um lêmure escala e plana, né? Então, eles vão poder combinar isso, né? Essas características. A escavação, né? Não tem como falar escavação sem falar na nossa querida minhoca, né? Mas a gente também tem outros invertebrados, né? Que cavam muito bem, por exemplo, os moluscos, né? Alguns vermes da areia também que vivem enterrados, né? E a escavação, existem diferentes tipos, né? Tem animais que escavam e vivem mesmo embaixo da terra, e outros que apenas se cobrem, né? Com esse substrato, né? Então, existem, e para cada nível, né, dessa escavação vai demandar modificações cada vez mais intensas, né? Então, a gente vai ter animais que vão viver em túneis, né? São os escavadores, né? Ativo. E aí eles vão então ser animais alongados, sem muitas estruturas que atrapalhem nessa escavação, né? Sem apêndices, cabeça, né? Então esse é muito balpleno da minhoca, né? Mas a gente tem outros animais que são escavadores, como por exemplo o próprio nitorrinco, tatu, topeira, né? Que ele vai acabar formando pequenos buracos onde eles vão se esconder, pequenas tocas, mas não necessariamente que eles cavam por embaixo da terra como aqueles ossos que estão lá em cima, como a topeira, por exemplo, né? E eles vão ter que ter habilidades aqui também para evitar com que a terra entre nos olhos, na boca, no ouvido. Isso também aqui vai ser importante, né? E vai ter que desenvolver uma série de habilidades, né? Como, por exemplo, como que ele vai se locomover lá para o fundo, como que ele vai fazer a escavação, se vai ser com dente, se vai ser com a unha, né? Se vai usar alguma ferramenta, né? Então, esses são elementos importantes. A gente tem os rastejamentos dos animais que não têm apêndices, né? Então, por exemplo, o nemátodo aqui representado e o poliqueta. Mas a gente pode também falar nos vertebrados da cobra, né? Que tem um movimento muito parecido em S, né? Muito eficiente nesse caso aqui também, né? Que é essa ondulação lateral formando essas alças que torna essa locomoção mais eficiente. A gente tem a natação, né? Que o nosso melhor balpleno aqui é o peixe, que a gente encontra em invertebrados na lula, por exemplo, no anfioxo, né? Mas que a gente também tem em répteis como a tartaruga, em aves como o pinguim e alguns mamíferos aqui, né? Representado aqui, por exemplo, o peixe-boi, a baleia, o golfinho, né? De uma certa maneira, quase todos os animais eles têm uma capacidade de nado, né? Até porque a gente se originou na água, então pequenos nados a gente consegue dar. A questão é que existem espécies que são nadadores especializados, né? E aí sim vai demandar essa modificação do balpleno, não é só um simples mergulho, né? É viver na água o tempo todo. E aí a forma de locomoção é bem diferente, né? Então vai ter que levar em consideração velocidade, mergulho, resistência, aceleração, capacidade de manobra, né? Se manter na posição da água, subir, descer, proteger as estruturas internas, os órgãos sensoriais, né? Então tudo isso são características importantes para essa função. O voo, que é típico das aves, né? Insetos e morcegos, né? Que também vão precisar de especializações muito parecidas. Por exemplo, a asa, né? Que vão ter origens diferentes, mas a função ela é a mesma, que é manter esse organismo no ar. Mas também vão precisar ser leves, né? Vão precisar ter adaptações para se manter nesse ar. Há uma grande taxa metabólica para se manter no ar, não é fácil, né? Porque se fosse mais bichos iriam optar pela locomoção aérea, porque é um espaço que não é quase, não tem uma competição muito grande, ele consegue se deslocar muito rapidamente. E os insetos são os únicos que são endotérmicos, que mantêm, né, o voo. E para eles, sem dúvida nenhuma, é um custo muito grande. Então, para os insetos, a asa vem do exoesqueleto, para as aves vem dos braços, né? E o morcego dos dedos, né? Uma membrana que surge ali entre os dedos. A gente tem o planeio também, né? O planeio, na verdade, ele não é um voo em si, mas o animal desenvolve membranas, né? Como esse esquilo que a gente está vendo, que permite com que ele dê esses saltos e plane no ar por um tempo. Se acredita que foi dessa forma
que surgiram as asas, tanto dos insetos quanto das aves, né? Que vêm ali primeiro por répteis. Mesmo porque a gente tem, inclusive, peixes que possuem nadadeiras que são modificadas para pequenos voos, né? Que são chamados os peixes voadores, né? Então, se acredita que nos insetos também eles dariam esses pequenos saltos, teriam uma estrutura que ajudaria no controle e que, com o tempo, foi aumentando e se tornando a asa, né? Foram selecionados cada vez as maiores, né? E se tornando as asas, né? São chamados paraquedistas ou planadores, que seriam a base, né? Existem vários quesitos para a gente poder ter o voo. Não é fácil, né? É muito difícil se manter no ar e ele vai ter que ter características que por isso que vão determinar esse balplane de quem quiser voar, né? E a pena, inclusive as penas, elas vão acabar tendo uma importância muito grande na sustentação, como também na determinação do tipo de voo que essas aves vão ter, né? Então, elas vão ter que ter coração grande, vão ter que perder alguns órgãos, vão ter que ter aquela quilha que vai ser mais afinada para poder quebrar a resistência do ar, né? Então, tudo isso vão ser características importantes, né? Enquanto isso, as asas vão ter formatos diferentes, né? Que vão determinar se o bicho vai ser planador, vai ser voador de alta velocidade, vai voar mais baixo, né? E essa asa, ela vai alterar esse formato do corpo do animal, o que vai fazer com que ele alcance isso. E isso acontece com os insetos também. Então, nos insetos também, a gente tem aqueles que são melhores voadores, por exemplo, os dípteros, que têm só 2 asas, e os que são mal voadores, por exemplo, coleóptera, né? A coleóptera voa muito mal com na sua asa mais rígida em cima, né? E nos insetos também. Então, a asa, quando ela se movimenta, ela modifica todo o seu formato, todo o seu formato. Então, isso vai determinando como que vai ser o padrão do voo. Isso é muito importante, né? Então, falando dos insetos, eles estão aqui. Então, o que acontece com os insetos? O exoesqueleto que se amplia, né? E esse esqueleto forma essa lâmina, que é a asa. São 2 lâminas, na verdade, né? Sobrepostas. E entre as duas a gente tem a nervura, que vai levar o oxigênio para essa asa poder funcionar, né? Então a gente tem 2 tipos de inserção de músculo, né? Como vocês podem ver aqui. Lá em cima é o músculo chamado de voo direto dos insetos mais primitivos, né? Os paleópteros, por exemplo, a libélula, em que vocês podem ver ali que o músculo ele está bem na extremidade da asa, né? Então o músculo ele contrai e protrai e isso vai fazendo o movimento da asa. Mas a maioria dos insetos tem o voo indireto, como está aqui na figura aqui embaixo. Ali a gente está vendo o besouro, ó. Então o besouro e a libélula, né? E vejam que o músculo ele está no corpo, então ele automaticamente ele contrai e retrai o corpo e o movimento do corpo é que faz com que as asas se movimentam. Isso teve uma importância muito grande nos insetos, que permitiu com que eles dobrassem as asas para trás, né? E então a libélula ela não consegue dobrar as asas. Isso deixa ela muito mais vulnerável. Por isso que a libélula ela tem a maior fase da vida dela na água como larva. Né? A fase dela adulta dura poucas semanas, né? Porque ela é muito facilmente predada, ela não consegue se esconder em qualquer lugar com essa asa desse tamanho. Diferente de um coleóptero, né? Que quando ele não está voando, ele recolhe a sua asa membranosa, fecha toda nessa asa dura, protetora, que é o élitro, e isso permite com que ele também se esconda em qualquer lugar. Então foi muito mais eficiente, né? Essas nervuras que existem nas asas dos insetos, ela é característica das espécies, né? Cada uma dessas veias que a gente chama possui um nome dado pela zoologia e ela é muito importante na questão sistemática, né? Então os sistematas eles vão identificar as espécies de inseto ou os grupos taxonômicos usando o padrão do desenho dessa venação, né? Isso aqui ele acaba sendo muito importante. Então a maioria dos insetos tem 2 pares de asas, né? A de baixo, né, sempre vai ser membranosa, que é essa membrana fininha, mas o primeiro par, o par anterior, ele pode se modificar, né? Então, a maioria tem os 2 pares membranosos, mas, por exemplo, a barata tem o primeiro par que a gente chama de pergaminoso ou coriáceo, né? Parece um papelão. E ali o besouro, que tem o élitro, aqui a gente tem o díptera, que tem o primeiro par bem reduzidinho, né? Uma estrutura chamada de